Olá, a questão é, como é que se faz fotografia em infravermelho? Bom, você vai precisar de um filtro infravermelho que vai cortar a luz visível, deixando passar só a luz infravermelho. Eu peguei esse filtro emprestado, ele não é exatamente do tamanho da minha lente, ele é um filtro R72 da Roya de 67 milímetros. E a minha lente aqui ó, é 58, então eu vou só soltar o filtro aqui por cima da lente. Tá? Não vou poder fazer movimentos muito bruscos. Outra coisa que você precisa, de muita luz se a tua câmera não é alterada. Tá? Então se a tua câmera não é própria para infravermelho, você precisa de bastante luz para conseguir um tempo de exposição assim não tão longo. Então eu estou aqui num horário bem claro e estou fotografando aqui ó, uma cena bem iluminada com o céu azul lá atrás, bastante verde e o tempo aberto. Isso vai me dar a melhor situação para fotografar em infravermelho. Tá? Então, quando você estiver fazendo testes de fotografia em infravermelho, busque esse tipo de situação. Você tem que ter um céu azul, de preferência não aquele azul muito escuro, um azul um pouco mais desmaiado. Tá? Então, contra a luz do sol é a melhor situação, certo? Diferente do que você faria se quisesse polarizar a luz, tá? Exatamente o oposto. E você precisa de vegetação, porque é o contraste entre a vegetação e o céu é o que vai dar aquelas cores que parecem neve nas fotografias de paisagem, certo? Fotografia de pessoa com infravermelho daí é outra história, daí vai ficar para outro vídeo. Para fazer fotografia de paisagem é assim. Então eu coloquei aqui, pendurei aqui o filtro na frente da lente. Vou usar aqui uma lente 14mm, então para ser bastante angular. Estou usando f8 porque fazer foco no infravermelho não é assim tão fácil. As imagens costumam não ficar assim tão nítidas quando você não tem uma câmera alterada. Então f8 vai me dar uma profundidade de campo legal e eu vou conseguir um resultado bacana. O balanço de branco da câmera que você vai colocar é o de luz tungstênio, tá? Isso é mais para te ajudar a fotometrar, porque eu recomendo que você fotografe em RAW para depois conseguir trabalhar com os canais com melhor qualidade, certo? Agora, uma dica muito importante, principalmente se você tem uma câmera não alterada. Use o ISO mais baixo possível, porque depois você vai ter que trabalhar com os canais amplificando eles e isso vai aumentar muito a quantidade de ruído, tá? Então eu estou usando aqui ISO 200. ISO 200, f8, e isso está me dando 15 segundos de tempo de exposição, mas não para o zero. Eu estou fotografando quase 2 pontos positivo, e isso é muito importante. Você vai ver que o teu histograma eventualmente está estourando, que o teu fotômetro está dizendo que está estourando. Ignora isso, você tem que fotografar uma imagem muito mais clara, porque o filtro infravermelho ele deixa passar um pouco de vermelho, do canal vermelho, certo? E ele influencia menos o canal verde e o canal azul. Se você fotometrar corretamente, vai fotometrar corretamente o canal vermelho, e o azul e o verde vão ficar subexpostos. Então é melhor que o azul e o verde fiquem corretamente expostos, e depois na edição você reduz um pouco a intensidade do canal vermelho, e aí isso vai ficar equilibrado e não vai dar tanto ruído. Tá? Essa dica aí é quentíssima, certo? Então, tá aqui a minha cena, tá aí na tela para vocês verem o resultado de como a fotografia fica original da câmera. Eu vou colocar aqui para disparar 15 segundos, tá? Então perceba que você vai ter uma cor muito diferente do que tu está esperando para infravermelho. O ideal é ter céu mais puxando para o amarelado e a vegetação mais puxando para o azul. Bom, agora vamos começar a editar. Eu abri o arquivo RAW da Fuji no software chamado Affinity Photo. Então, ele é um software muito bom para a edição de arquivos da Fuji. Vocês sabem que o Lightroom e o Photoshop eles não trabalham assim tão bem com o arquivo da Fuji, tá? Esse programa aqui trabalha super bem. Então eu abri aqui o RAW, certo? Mas eu não vou mexer em nada, eu não vou mexer em balanço de branco, eu não vou mexer em nenhuma opção aqui dentro da parte do RAW. O que eu vou fazer é diretamente aqui ó, no revelar, que seria no caso do Photoshop entrar diretamente dentro do programa, tá? Aí ele está pensando aqui, ó, até que ele pensa bem rapidinho. Aqui está a fotografia então, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inverter
o canal azul pelo vermelho. Isso porque a gente quer fotografias com essa aparência aqui, ó, com o céu azul e com a vegetação parecendo branca, mas na verdade é um tomzinho de azul muito claro, tá? Então é isso que a gente quer. Essa é uma das fotografias, uma das melhores que eu já fiz em infravermelho. Foi para livro, já foi para revista, foi para um monte de lugar. Foi feito com uma câmera alterada, eu não tenho mais uma câmera alterada, então o resultado não vai ser exatamente a mesma coisa, até porque cada câmera trabalha de uma maneira, cada filtro de uma maneira, cada lente de uma maneira. Infravermelho é muito difícil você saber, muito difícil você prever o que vai acontecer, é só testando mesmo. Mas eu quero chegar o mais perto possível disso aqui. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, inverter então os canais. Eu vou abrir aqui, ó, misturador de canais. Lá no Photoshop tem também uma ferramenta muito parecida com isso daqui, certo? E eu vou colocar aqui, ó, no canal vermelho, tá? Eu vou colocar 0. E vou colocar 100 do azul. Então, 0 do vermelho e 100 do azul no canal vermelho. Depois, eu vou no canal azul e vou fazer o contrário. 100% de vermelho no canal azul e 0% de azul no canal azul. Agora eu tenho uma fotografia que está dominada por tons de azul, certo? Eu vou mesclar aqui, isso daqui ele já está colocando diretamente dentro do arquivo, sem criar uma máscara separada, tá? Agora que eu já fiz a mixagem dos canais, eu vou ir em níveis, tá? Mesmo níveis que você tem lá no Photoshop, certo? Vou no canal vermelho e vou começar a equalizar isso, tá? Repare ali no histograma, ó, que eu não vou entrar no histograma, eu vou ficar um pouquinho afastado dele, tá? Um pouquinho para cada lado eu vou me afastar. Então no canal vermelho, agora eu vou para o verde. Vou puxar o verde aqui um pouquinho mais perto do limite. Não vou tirar tanto aqui, ó, a escuridão. Na verdade, nessa fotografia eu não vou tirar nada. Na parte dos tons escuros eu não vou tirar nada do verde, tá? Mas perceba que se eu fizer isso, eu estou afetando principalmente o céu, ó. O céu está ficando mais escuro. E isso não é interessante. O interessante é que você tenha realmente o céu mais claro possível. Por isso que aquele céu que é o céu que a gente consegue polarizar, ele não é interessante, porque ele vai ficar muito escuro, tá? E agora eu vou no canal azul e percebam como ele está estourando aqui, ó. Tá? Esse daqui era o canal vermelho. Lembram-se que a gente inverteu ele? Então o vermelho estaria estourando. Eu poderia puxar aqui, ó, e escurecer o azul, mas eu não quero fazer isso porque senão ele vai escurecer o céu, certo? O que eu vou fazer é diminuir a gama dele como um todo um pouquinho. Então para esse lado eu aumento a gama, para esse lado eu diminuo um pouco a gama. E agora eu vou trabalhando no verde e no vermelho até reequilibrar essa exposição para que eu tenha uma aparência agradável em termos de tons gerais. E no vermelho aqui, deixar um pouquinho na gama, um pouquinho para cima. Às vezes eu gosto de fazer a vegetação ficar um pouquinho mais avermelhada, um tonzinho de rosa muito pálido, principalmente quando você está com uma fotografia que foi feita num dia nublado ou na sombra. Não é o caso aqui. Nesse tipo de situação, em vez de eu puxar o vermelho aqui para ter esse tom na vegetação, eu vou deixar ele neutro. Então o canal vermelho eu não vou mexer mais, certo? Ok, aqui tá certo. Então eu vou mesclar. Isso daqui já está dando um resultado bem mais interessante, tá? Agora, como é que você consegue aquele tonzinho de céu azul um pouco mais natural? Porque esse azul aqui não está muito natural. Eu vou ir em saturação e matiz, tá? Lá no Photoshop também tem isso. E eu vou no canal ciano, tá? Então eu vou no ciano e vou mexer aqui, ó, na saturação do ciano. Perceba como ele influencia muito o céu. Olha só, como eu estou mexendo, ele influencia muito pouco o restante da fotografia, mas no céu ele influencia bastante. Eu vou colocar aqui, ó, exageradamente 80,
tá? No valor 80% de saturação no ciano. E depois eu vou no meu canal principal, no mestre, e eu vou tirar a saturação geral. Então eu vou tirar um pouco desse ciano que eu tinha colocado antes. Eu vou colocar aqui, ó, 30, tá? Então eu tirei 30 de saturação, certo? E ela ficou bem agradável, o céu tá bem do jeito que eu gostaria. Ele podia ter um pouquinho mais, ser um pouquinho mais vivo, tá? Então eu posso voltar no canal do Ciano e fazer um teste para ver se aumentar um pouquinho mais a saturação dele não vai ficar legal. E eu vou experimentar também mexer um pouquinho na matiz do ciano para um lado eu deixo ele bem azul e para o outro lado eu vou começar a influenciar com um pouquinho de verde. Tá? É isso daqui que eu quero fazer para essa fotografia. Então percebam que vocês têm várias opções ali, vários pequenos ajustes para um lado e para o outro para conseguir efeitos diferentes. Tá? Bom, vou mesclar e a fotografia está pronta, certo? Você pode fazer o que agora com ela? Você pode trabalhar com um pouco de exposição, clarear sombras, trabalhar um pouco nesse sentido para você melhorar o contraste geral da fotografia. Eu acho que o contraste dessa fotografia está muito bom já, tá? Agora eu vou demonstrar aqui, ó, entrando no mapeamento de tons do Affinity, que ele vai fazer como se fosse um HDR. Então lembram-se que eu falei para vocês fotografar em RAW, né, para não ter muito ruído, e isso também permite com que eu tenha uma quantidade de bits muito grande para gastar com o mapeamento de tons sem perder qualidade. Eu não lembro se o Photoshop tem alguma coisa assim, porque eu usei Photoshop das versões muito antigas, as versões mais novas eu nunca usei, tá? Mas o Affinity é genial nisso, não só para infravermelho, mas para outros tipos de arquivo também. Ele está aqui fazendo um mapa de tons. Tá? Então, lembrando que é mais ou menos como se fosse um HDR a partir de um arquivo RAW único. Muito bem, ele terminou de fazer então o mapeamento de tons. Perceba que ele aumentou bastante o contraste da imagem, inclusive está estourando agora um pouco aqui, ó. Aqui no histograma você pode ver que ele estourou aqui um pouquinho, ó, do branco. O azul já estava completamente estourado, né? É o vermelho e o verde que a gente quer mais equilibrado. Agora isso daqui é uma pré-definição que vem no software. Você não precisa usar exatamente essa pré-definição. Então eu vou tirar um pouquinho da compressão dos tons, fazendo com que ele não aumente assim tanto o contraste. Tá? Eu vou deixar bem mais suave essa compressão dos tons, aqui em 40%. Tá? E eu vou no brilho, e vou tirar um pouquinho do brilho também. Bem pouco do brilho, eu tirei 7% do brilho. E agora eu vou ir em sombras e realces, e vou tirar um pouquinho mais dos realces. Isso vai influenciar um pouco mais no contraste da imagem. Então perceba que se eu tirar tudo, ó, ela fica até um pouco desmaiada demais. Então eu não vou tirar muito, eu vou tirar aqui uns 20%. Vou aplicar o que nós fizemos, ok? E eu vou usar aqui o histórico para dar uma repassada geral para vocês verem todos os passos onde foram feitos, dar uma recapitulada. Então, a fotografia original, depois a inversão dos canais, aí aqui eu fui ajustando os níveis, e daqui para cá foi o ajuste da matiz e da saturação do canal ciano. Ó. Então, daqui para cá. Perceba como ele ganhou um pouquinho mais de vida exatamente só no céu. E depois o mapeamento de tons, que deu um pouco de contraste sem estourar demais as altas luzes. Legal, né? Super simples. Tem que fazer edição em fotografia infravermelho colorida para você conseguir esse resultado. Diretamente da câmera não tem como conseguir. Então, fotografe em RAW. Use o software que você quiser, mas eu recomendo usar o Affinity. E experimente bastante. Dá para pirar nisso daqui, dá para vocês fazerem cores malucas, tá? Quaisquer.
Infravermelho já é a ideia dele, é você sair da casinha, é você não ficar fazendo coisa normal. Se você está buscando infravermelho é porque você não quer fotografia simplesmente normal. Tá? Esse é o resultado que imita neve, tá? Que é o mais comum de ser feito em infravermelho. Mas pira, faz coisas diferentes, testa bastante nessa parte da edição, que você vai ter resultados bem legais, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!